faz 2 minutinhos, então, se houver algum problema aí, a Andressa assume, tá? E a gente vê como é que resolve. Já vou começar aqui apresentando, tá? Pra gente não perder muito tempo e vou seguir aquela nossa combinado, continuar de onde eu parei, tá? A apresentação. Fiquem à vontade para fazer perguntas a qualquer momento. E no chat eu não vou estar vendo, tá, enquanto eu estou apresentando, mas qualquer coisa alguém pode abrir o áudio e falar, né, que tem alguma dúvida. Fiquem à vontade, tá, pessoal? Na apresentação de hoje, então, a gente vai começar a falar, né, vocês lembram que na semana passada nós falamos sobre o processo, principalmente sobre o processo, né, de desenvolvimento de um híbrido de milho, todas as etapas que são necessárias para chegar em um novo híbrido de milho, quanto tempo leva, né, esse tipo de assunto. E hoje a gente vai abordar, então, eu vou falar sobre os híbridos, né, as características deles, aproveitei aqui alguns dados que eu falo de layout, né, que vocês já têm, como a Andressa comentou, vocês já conhecem muitos híbridos, e aí vamos dar um enfoque maior no posicionamento por regiões, tá? Então, vou falar dos híbridos, das suas características, mas no slide de posicionamento a gente para e responde a mais dúvidas e conversa mais nesse sentido, tá bom? Então, os híbridos comerciais da Produce, vou começar com o Coronel. O Coronel é um híbrido simples modificado, como vocês devem saber. Ele é um dos materiais, assim, que tem alta resposta às condições ambientais e excelente rusticidade, tanto para doenças, né, quanto para um caso, um destaque que é ao complexo do enfesamento. Então, se vocês têm uma área para posicionar um híbrido, então, que seja uma área um pouco mais abertura, né, não abertura de safra, eu me refiro, tá? Eu me refiro a uma abertura à área nova, uma área um pouco mais desafiadora. O Coronel, ele é um material bem estável e também, se vocês têm uma área com um nível de investimento mais alto, tudo mais, ele é um material que também responde, né, a esse nível de investimento. Então, ele tem uma... Por que eu estou falando tudo isso? Porque ele tem uma ampla o quê? Adaptabilidade. Nós trabalhamos com materiais. O que a gente busca nos milhos, né? Nos milhos que a gente desenvolve? São híbridos de milho que tenham alta estabilidade e adaptabilidade. O que é a diferença entre os dois? O material ele tem que ser estável, ou seja, quando o ambiente apresente situações adversas, a produtividade desse híbrido ela tem que ser sempre, né, manter um patamar. Ela não pode ficar caindo muito nesse sentido. Então, ele tem que ser estável, não é? Então, se você tem ali um veranico ou algum estresse, alguma coisa, o termo estável ele vai atingir, em média, tantos sacos, né, de produtividade. E adaptável, porque o material ele tem que ser estável, mas para as condições ruins do ambiente, não é? Quando o ambiente ele é desafiador. Mas se o ambiente for favorável, ele tem que se adaptar e subir esse potencial produtivo. Então, por isso que a gente busca materiais altamente estáveis e adaptáveis. Essa é um dos cernes assim, do melhoramento genético, tá? Então, Coronel, como vocês conhecem, é um material que tem excelente tolerância à cigarrinha. Lembra do que eu falei na semana passada, aonde tem que tomar um certo cuidado com o termo que é utilizado, principalmente com a palavra resistência e tolerância. Lembrando que resistência, ao pé da letra, é uma palavra que ela refere assim, ó, não pega, né, não chega nem a ter a doença. Então, por que tem uma diferença entre resistência e tolerância? A tolerância é o que? O milho, ele se desenvolve normalmente, ele consegue concluir seu ciclo normalmente, mas a planta, quando ela se infecta, no caso, com qualquer doença, tá? Isso não é com apenas da cigarrinha, mas com qualquer doença, a planta ela vai ter um gasto de energia para se defender. Então, se você
não tem uma doença, pense em nós mesmos, né? Se a gente está gripado, a gente está mais cansado um pouco, mas nós somos tolerantes, né, a determinadas doenças, a gripe. Mas a planta é a mesma coisa, ela tem um gasto energético para se defender ou para se adaptar àquelas condições do ambiente. Então, eu estou falando isso porque, então o milho ele é excelente na tolerância à cigarrinha. Vocês vão recomendar que o produtor não fique atento à lavoura, não faça qualquer aplicação se está com uma população muito alta, uma pressão muito forte de cigarrinha? Não. Tem que acompanhar o campo e se perceber que está tendo uma pressão muito forte de cigarrinha, tem que entrar com o manejo. Por que tem que fazer esse manejo? Porque a planta ela vai se desenvolver, ela tem alta tolerância, então ela vai se desenvolver. Mas para atingir um alto teto produtivo, o manejo tem que ser feito porque a planta não pode ficar gastando energia dela para se defender de doenças, de qualquer doença, enfim. Ela tem que destinar a energia dela para produzir. Então, o manejo, isso é válido para qualquer híbrido de milho, tá? E, de novo, o material ele é excelente para tolerância à cigarrinha. É um dos melhores materiais do mercado nesse sentido. Então, isso deve ser exaltado, sim, porque traz um alívio, né, e uma segurança para o produtor. Mas não significa que deva ser abandonado, entender? Essa é uma coisa assim, não significa que não precisa nem acompanhar a lavoura nesse sentido, tá? Isso é uma coisa que tem que estar sempre acompanhado. Para qualquer situação, qualquer doença, uma lavoura jamais pode ficar desacompanhada. Então tem que ser feito um acompanhamento. Isso é válido, isso vou falar agora aqui no Coronel, mas eu não vou repetir isso nos outros, mas é válido para todos os híbridos, tá bem, pessoal? Então, vamos falando agora, voltando a falar mais especificamente do Coronel. Né? Ele tem excelente tolerância à cigarrinha, qualidade de colmo é uma das etapas do melhoramento onde todos os híbridos de milho são exigentemente avaliados. Então, se um híbrido de milho experimental que nós estamos testando apresenta qualquer problema de qualidade de colmo, é descartado, não é avançado, tá? Então, os materiais em geral, vocês vão ver, mas está repetindo, porque esse é o foco do melhoramento, qualidade de colmo, sanidade. Então, o que você vai ter ali é posicionamento dos materiais devido a questões ambientais. Quando eu chegar aqui no posicionamento, vocês vão ver que esse aqui entra na abertura, esse aqui talvez no fechamento não, mas vocês vão ver que outro cultivar, por exemplo, quando eu for falar do Nobre ou do Sena 1, eles entram, alguma região eles não entram no fechamento, mas o Coronel entra. Então, o objetivo do melhoramento é esse, né? Desenvolver materiais adaptados para essas regiões e atender aí as necessidades das diferentes regiões, né? Onde ocorre a safra e safrinha, tá bom? Então, Coronel é um material que tem excelente tolerância a vazamento, sanidade em geral também. Ele tem uma grande tolerância ao amplo aspecto de doenças, tem o stay green acentuado. Por que o stay green ele está associado à sanidade foliar? Então a planta ela se mantém com a sanidade por um período maior, né, de tempo, e com isso ela consegue realizar fotossíntese, produzir mais energia para jogar lá e botar na produtividade, né, destinar essa produção energética para aumentar a produtividade. Então, é um material de ciclo precoce, o grão é semiduro e uma coloração amarelada, e o peso de 1.000 sementes gira em torno de 378 gramas, ok? Já vou entrar aqui, então, no ponto do Nobre de posicionamento perdão, falei Nobre, né? É do Coronel. Vamos começar falando aqui, então, da safra, tá? Então, o Coronel aqui, não é à toa que eu coloquei ele por primeiro, porque na safra ele é um material, vocês vão ver depois nas próximas que vão ter diferentes cores, tá? Cor verde é um excelente posicionamento, cor amarelo pode ser posicionado, mas alguns pontos de atenção ali, tá bem? E o vermelho é que não é recomendado pelos nossos resultados dos experimentos, tá? Um ponto muito importante
que acontece é porque, assim, ó, como eu estou falando aqui com pessoas do Brasil inteiro, ou de mais diversas gamas de regiões, com características específicas, né, determinadas condições e tudo mais, é possível que tenha, por exemplo, até no mesmo local, você tenha uma propriedade que tenha tais características que permitem que seja feito o cultivo, né? Mas em uma ao lado, não. Então, e aqui a gente vai posicionar como não pode posicionar, mas se vocês conhecem, dominam bem o híbrido, tá? E vocês têm esse histórico, vocês podem, sendo honestos, né, podem conversar e posicionar o material. Mas o posicionamento oficial, ou seja, aquele que é, se eu der algum problema que vierem buscar na empresa, não, o posicionamento oficial é esse aqui, tá? Por quê? Porque esse posicionamento, ele é adaptado ano a ano. Nós montamos experimentos, safra, safrinha. Inclusive, eu vou tentar, como eu estava sem internet, sem luz e sem internet até agora há pouco, ontem à tarde, aqui na nossa estação de pesquisa, eu tenho o Nobre em um campinho ali, e eu fiz um vídeo para mostrar para vocês. Então, vocês vão ver como estão os padrões, tudo. Então, por que ele está aqui? Porque a gente está avaliando ele, vai montar, né, rechecar o posicionamento, ver se houve alguma mudança do ambiente que está exigindo. Então, o posicionamento oficial que eu vou passar é esse aqui para vocês, tá bem? Começando, então, com o Coronel, ele, tanto em abertura quanto no meio, no fechamento, pode ser posicionados na safra. Estou falando agora de safra, tá, pessoal? Muito cuidado, porque eu sei que nas regiões do Nordeste a safra, por exemplo, não é na mesma época do ano que no Sul, tá? Então, estou falando de safra, mas vamos focar aqui nas macro-regiões. Por exemplo, vou começar falando com Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, baixa altitude, tá? Baixa altitude, o que que é? Regiões que estejam, em média, altitude inferior a 700 metros, tá bom? Então, Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul para baixas altitudes. Abertura de plantio na safra. Pode ser posicionado com 65 a 75 mil plantas. No meio da safra, também se mantém essa densidade populacional de 65 a 75 mil plantas. No fechamento, começa a reduzir, então, já um pouco, né, essa população para 60 mil até 70 mil plantas. Ok? Mesma situação agora, só que para altas altitudes, vai manter na abertura 65 a 75 mil, no meio mantém também 65 a 75 mil plantas, e no fechamento começa a reduzir um pouco essa população para 60 e 70 mil plantas, ok? São Paulo, mais ao sul de São Paulo, 65, 75 mil na abertura, no meio e no fechamento já reduziu. Os dados já demonstraram que uma população ideal gira em torno de 60, 70 mil plantas. Safra Minas Gerais, Sul e Leste, né? 65, 75 mil na abertura. No meio, já a população ideal gira em torno de 60, 70 mil plantas, e no fechamento, 55 a 65 mil plantas, ok? Agora Goiás, né, Minas, mais o Triângulo Mineiro e Noroeste. Safra, abertura, 65, 75 mil plantas, 60, 70 mil plantas no meio e 55, 65 mil plantas no fechamento. Regiões do Maranhão, Piauí, e Bahia, né? Que é a safra que eu já falei que agora é uma época diferente, não é na mesma época do ano que no sul. Abertura, população ideal 60, 70 mil, mantém essa população até o meio da janela de plantio, e o fechamento, já a população ideal gira em torno de 55 a 65 mil plantas, tá? PA Leste e MA Oeste, safra, abertura 60, 70 mil plantas, mantém isso no meio do plantio da janela do plantio, fechamento, população ideal em torno de 55 a 65 mil plantas. Região do Cealba, 60, 70 mil plantas na abertura, mantém essa população na meio da janela de plantio, e no fechamento 55 mil plantas, ok? Eu não estou vendo o chat,
alguns comentários para eu fazer agora aqui no geral, tá? Já vejo se alguém tem alguma pergunta. As áreas, né? A questão das áreas, né? Tipo de áreas para posicionar nessa situação aqui na safra, tá? Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul, ele se enquadra também em um mercado de silagem, podendo ser áreas de médio a alto investimento, tá? O que você tem que ter agora um ponto de atenção no Coronel, nessas áreas do Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul, tanto principalmente no alto, tá? Áreas com histórico de Pythium. Quem não conhece o Pythium, o Pythium é um fungo de solo, tá? Talvez se enquadre até como um complexo. Por que eu falo isso? Porque se a planta ela está com alta pressão de cigarrinha no campo, lembra que eu falei que ela tem que destinar energia para se defender ou para conseguir manter o seu desenvolvimento? E isso significa que ela está estressada. E eu falei na nossa encontro passado que plantas estressadas se tornam mais sensíveis a outras situações também. Então, áreas com histórico de Pythium, ponto de atenção, tá? Se você tem uma área com histórico de Pythium, a gente vai ter um outro híbrido aqui para tentar posicionar nessas áreas do que o Coronel, ok? Tudo tranquilo nesse sentido? Áreas de São Paulo e Minas Gerais, né, mais ao sul dos estados. Áreas para focar, médio a alto investimento também, e mesmo ponto, o material híbrido é o mesmo. Então, históricos de Pythium, nessas áreas, temos outras opções melhores para serem posicionadas naquela situação do ambiente, ok? Goiás e Minas Triângulo também, médio para alto investimento, atenção nas áreas com histórico de Pythium. O Pythium não é um problema já mais para as regiões do Nordeste, então foco em áreas posicionar esse híbrido em áreas de médio para alto investimento. Ok? Posso passar para a safrinha do Coronel? Alguém tem alguma pergunta com relação à safra? Pessoal que fez perguntas no chat, se quiser abrir agora, o Márcio, o José, fazer pergunta aberta para o André, fique à vontade. Enfim, André, o José, ele pediu o posicionamento de Rondônia e Acre, e o Márcio, ele comentou que na região de Goiás usou 62 mil plantas, percebi que o coronel ficou com espigas pequenas. Isso pode ter influenciado a população? Tá bem. A primeira pergunta, esse posicionamento primeiro que eu estava falando era só da safra, tá? Como eu falei, nós temos que montar, para chegar nesses valores aqui, nós temos que montar experimentos para chegar numa curva de regressão ideal, com repetições em diferentes épocas do ano. E se na sua região, você está perguntando isso porque você tem um pequeno nicho, né, de safra, então a gente precisa montar, né, pegar dados com você ou com a região para entender como tentar posicionar melhor. Então, tudo que não aparecer aqui é porque a gente não tem um experimento para aquela condição. Agora, não sei se você estava perguntando mais de safra ou safrinha, tá? Mas posicionamento dele, se não tiver aqui na sua região, tenta seguir ele para um estado próximo, tá? Nesse sentido, tenta seguir ele para uma região que seja, olha, eu sei que determinada região ela é mais parecida com a minha região, então eu posso tentar seguir esse posicionamento aqui, tá? Por quê? Eu não tive a oportunidade de visitar ainda Rondônia e o Acre, então eu não conheço como é o clima e a região, aí por isso que eu não consigo te passar aqui um posicionamento, construir agora um posicionamento contigo, tá? A gente precisaria conversar melhor para entender a sua região e posicionar ele mais adequadamente. Mas se você estiver aqui representando algum local próximo que esteja, pode seguir
o mesmo posicionamento e densidade de planta, ok? Bom, agora vamos para a segunda pergunta, né? Não lembro quem fez, mas era a respeito do região do Goiás. Repete para mim, por favor? Claro. O Márcio, ele disse que utilizou na região de Goiás 62 mil plantas e percebeu que o coronel ficou com espigas pequenas. Isso pode ter influenciado a população? Qual foi a época, né? Precisamos ver a época de plantio, como foi as condições ambientais. Não, choveu perfeitamente, adubação, tudo, tá? Então, isso também a gente começa a entrar tem que ver muitos detalhes ali. Mas a população que você usou no Goiás, isso foi para safrinha ou para safra, estava dentro do recomendado. Então, se todas as condições ambientais foram atendidas, os manejos e tudo mais, a população não é para ser a causa dessa redução de espigas, tá? Tem que entender o contexto maior da como foi a lavoura, tudo nesse sentido, o manejo adotado pelo produtor, né? Porque, assim, pessoal, a produtividade, ela é resultado de todos os fatores que afetam a lavoura. Então, tem que entender todo o contexto para poder determinar se, em grande parte, foi a população ou se foi alguma condição durante a polinização, alguma condição de adubação, alguma condição de estresse hídrico, tá? Mas a população de 62 mil plantas está sendo recomendada sim, então nos nossos ensaios ela foi uma população ideal. Tem que entender melhor o caso que foi espigas pequenas. Então, a minha resposta à sua pergunta é: a população não deve ter sido a causa de algum problema com espigas, tá? Se a população adensa assim, o que acontece se você subir a população acima do recomendado, aí sim, um problema é as plantas, além de você ter um tamanho menor de espigas, você vai ter plantas mais estioladas, as plantas, esse seu campo ficou com plantas estioladas, elas cresceram demais, como ficou fininho, então, como ficou a disposição foliar, tem que ir vendo mais sintomas aí que aconteceram, mas em geral, tá, pelo que você me falou aqui, tá ok, essa população, ela não deve ter sido esse o motivo de ter causado algum problema no tamanho de espigas. Mas, André, oi. bom dia. É coincidência, tá? É o Márcio de Santa Helena, de Goiás. Sim. Eu tive um produtor, nós plantamos em torno de 62, 63 mil plantas safrinha. E assim, plantamos bem cedo, né? Foi os primeiros plantios 7, 8 e 9 de janeiro. A população ficou um pouco mais alta e realmente apresentou espigamento menor. Porém, obtivemos um resultado de torno de 133 sacas por hectare. Até o produtor reclamou pelo tamanho do despigamento, e esse ano ele está com plano de pôr um pouco menos. Tá? Até vamos plantar um pouco mais tarde que esse ano, que é plantar dentro de fevereiro. O que você acha? Eu mantenho aí 62 mil ou vou chegar a 60, 59 mil? É porque vamos plantar dentro de fevereiro, não vai ser em janeiro esse ano. Tá, fevereiro já entra no meio, tá? Você pode reduzir para fevereiro aqui no Goiás Baixo, tá em torno de 55 a 65 mil plantas. Se teve essa situação, pode sim, você falou 62 mil, né? Pode manter 55 nesse caso. Assim, o cliente ficou muito satisfeito depois do resultado, porque no início, né, Sim. o espigamento pequeno, e assim, ele tá apavorado por causa disso, sabe? Aham. A produção dele ia ser muito baixa. Mas, assim, pelas contagens que eu fiz, pelas estimativas, eu sabia que a probabilidade de 600 sacas por alqueire seria quase que certo, né? Então, eu fiz várias medições, pesagens, contagens, e eu tinha na minha concepção do pouco que a gente conhece que daria bom. Por final, ficou aí a média de 133, teve áreas que chegou até 140. Só que teve áreas que a gente percebeu que mudou a semeadora e ela caiu um pouco menos. E a diferença da espiga era bem visível. Sim. Ficou maior, né? Por isso que eu falei, então, Ficava, nessa área.
Nesse caso aí seu, ainda está dentro do posicionamento correto que a gente recomenda, põe 57, põe 60, 57, 55 mil plantas. E a expectativa é que, sim, tenha um aumento, então, né? Às vezes é a mesma área, né? Histórico de área, trabalhando na mesma área, você tem que ir vendo, dependendo das condições da área, mas reduz para essa faixa de 55 a 60, não passa de 60 não, nesse seu exemplo aí, que tendência é que tenha, assim, um aumento do tamanho da espiga nesse cenário, com base nos dados que a gente tem aqui. E principalmente da espiga, você acha que eu teria a mesma produção de ter menos população, uma espiga maior, versus população a mais com espiga menor? Depende do material. Então, é isso que, quando a gente chega nesse número aqui, ele é o ideal. É uma curva de regressão que a gente chama, tá? E essa curva é assim, é até o máximo que a gente tem de resposta em produtividade. Então, nessa população, aqui não está levando em conta o tamanho da espiga, tá? Mas aqui nessa situação, de 55 a 65 mil plantas, você vai ter a gente tem dados de máxima produtividade. Aumentar a população, mesmo entre 55 a 65 mil plantas, tem 10 mil plantas aí, né, de diferença, você vai ter, sim, uma diferença no tamanho das espigas, tá? Mas, com base nos dados que a gente tem, a produtividade, ela mantém nesse range aí. Mas, às vezes, nesse seu caso aí, a gente não consegue entender todos os fatores envolvidos, mas a minha recomendação seria, assim, reduzir, então, um pouco essa população, e aí você avalia, vai acompanhando e avalia como que tá. Mas a tendência é que, sim, as espigas fiquem maiores, a expectativa de produção, dependendo das condições ambientais, se por causa da área era esse leve aumento de população que reduzia, aí a produtividade deve aumentar, sim, tá? Mas são muitos fatores envolvidos, mas reduz nesse caso, sim, e aí vai acompanhando. A gente conheceu os fatores principais, né, o quê? Adubação, né, cobertura, isso aí eles capricham muito. Sim. Tá? Então, as coberturas, adubação de base, então vai muito bem. Sim, sim. Mas beleza. Obrigado. Não, imagina. Acho que alguém levantou a mão, aí, pessoal, vamos acelerar, senão eu tenho mais vídeos para falar, senão não vai dar tempo hoje. Fica à vontade, Dagoberto. Aí a gente dá continuidade à apresentação do André, tá? Tá legal, bom dia. André, só uma pergunta. Mantendo a mesma população, mesma recomendação, eu queria saber de você, tem algum ensaio teu aí e tal, de experiência no espaçamento, tá? Você manter 50 centímetros, que é o padrão, devido à soja, milho, e até, às vezes, até 45 centímetros. Mas você ampliar até 70 centímetros, e aí vai alterar na distribuição na linha, mantendo a mesma população. Você acha que não há diferença em produtividade? Se você tiver, nós não temos, assim, os nossos ensaios são todos com o mesmo espaçamento, tá? De 45, 50 centímetros. Eu já vi situações, sim, onde o pessoal teve um espaçamento um pouquinho maior, mas, em média, isso foi bom se trazer para eu só repassar que esses dados aqui de populações são para o espaçamento de 50 centímetros, tá? Eu não tenho dados, assim, para te falar, eu não tenho experimento para te falar se com espaçamentos maiores, mas, em geral, se o espaçamento está maior, você vai, sim, aumentar um pouco essa densidade na linha, né, de plantio, para manter a mesma produtividade. Mas agora eu não consigo te passar, assim, valores, tá? Porque a gente tem que construir uma curva de regressão para chegar daí num valor ideal. Depois a gente pode estar vendo isso, tá? Mas, sim, se você aumentar o espaçamento entre as linhas, a população, você pode ir subindo ela, tá? Você aumentou o espaçamento entre linhas, não segue, aumenta um pouquinho esses valores aqui, não segue essa mesma população, não, tá? Porque a planta vai ter mais espaço ao lado, né, para ter a captação dos recursos para se desenvolver. Obrigado. Perfeito? Podemos seguir, então, para as condições de safrinha do Coronel. Eu vou dar um pouco mais geral aqui só na abertura, tá? Todas as regiões que estão aqui mantêm 55, 65 mil plantas.
um ponto de atenção é no MT Oeste, tá? Por quê? O que está amarelinho ali de 60, 70 mil? O amarelinho é o quê? Área com históricos de pod, de grãos, tá? Então, plantio na abertura, tem um histórico de dipódia também, a gente tem uma outra opção. Esse amarelo significa o quê? Que ele pode ser posicionado. Por exemplo, depois, quando eu for falar do fechamento aqui no Paraná Sudoeste, a recomendação é não posicionar o coronel no fechamento no Paraná Sudoeste, tá? Mas amarelo ainda pode ser, sim, tranquilamente posicionado, só atenção nesse histórico, no caso do Mato Grosso e Oeste, de pódia na espiga, tá bom? No meio, então, também, a gente vai manter em média de 55 a 65 mil plantas. No Paraná Sudoeste, já a população ideal já reduz um pouco também para 50, 60 mil. Ok? Na MT Oeste, em torno de 60, 70 mil plantas é a população ideal no meio da janela de plantio. Fechamento. Paraná Sudoeste, não temos bons resultados experimentais, tá? Então, evitar posicionar no fechamento. E pontos de atenção seria no Paraná Oeste, Sul de São Paulo e Nordeste de Minas e São Paulo, ok? População em média, então, desses locais, 50 a 60 mil, com a diferença só do MT Oeste e Matopiba, de 55 a 65 mil plantas, para safrinha, tá bem? Dúvidas com relação à safrinha? Aí já vou avançar para o próximo híbrido. Acho que pode seguir, André, por questão de tempo também, continuidade. Isso. Bom, o Sena 1 segue as mesmas características de sanidade do Coronel, tá? Então, é um material com alto potencial produtivo, boa sanidade, boa tolerância ao pesamento. O que é o diferencial entre o Sena e o Coronel, tá? Para não falar todas as características aqui, só a gente já ir. Quando você começa a subir um pouco a altitude e tem um bom nível de investimento, o Sena seria uma opção mais interessante, tá? O Coronel é excelente, mas é mais assim no sentido, se você está numa região um pouco mais desafiadora, o Coronel ele é melhor, tá? Do ponto de vista do que o Sena. Então, se você vai ir para um ambiente que é muito mais quente, questão o déficit hídrico é um pouco mais pega um pouco, então o Coronel ele tem essa estabilidade melhor do que o Sena. Mas, de novo, não é, cuidado aqui que não é que não, esse do Coronel é melhor que o Sena, não. Posicionado nessas regiões com essas características, tá? Para deixar bem claro isso. O Sena é melhor que o Coronel em determinadas situações, e o Coronel é melhor que o Sena em determinadas situações. Isso é importante deixar bem claro aqui. Tá bom? Então, tem que analisar a realidade do local onde vocês querem fazer a avaliação. Tá? Vocês vão ver aqui a diferença do posicionamento desses materiais, tá? Tá vendo? Com relação ao Sena, então. Safra agora, tá? Mesmo esses locais aqui, quando a gente teve os resultados, então. Sul, né? Baixo e alto. Mantém a mesma população, 65, 75 mil. Fechamento, ó, não é recomendado no fechamento, tá? Por quê? Atenção nesses locais, a áreas com histórico de pitch também. Temos um híbrido, que eu já vou falar dele, que é melhor posicionar nessas áreas com histórico de pitch. E o melhor potencial produtivo nessas regiões está com relação a áreas de abertura e meio de plantio. Não estamos recomendando, no geral, no fechamento, apenas nas regiões do Cealba, ok? Que acho que envolve um pouco de altitude, sobe um pouco a altitude, a temperatura fica mais amena, né? Então, é melhor posicionado, tá? Estou falando de safra aqui. Posso avançar para a safrinha? Alguém tem alguma dúvida? Safrinha, pessoal. Pela experiência que a gente teve no Mato Grosso, um cliente me plantou na época que a Coronel Sena 1
o solo melhor fertilidade, ou se não, for mais positivo, mais arenoso, o coronel se estabilizou melhor. Isso, é aquilo que eu falei. Condições, né, solo mais arenoso, condições mais desafiadoras, o coronel ele é mais estável. Ele aguenta mais algum estresse do campo, tá? Agora, condições mais favoráveis, o Sena pode desempenhar melhor. Então, é sempre importante essa análise, esse cuidado com o posicionamento dos produtos. Perfeito. Posicionamento, então, o Sena na safrinha, no geral, ele é mais recomendado na abertura, tá? Média de 55, 65 mil plantas. Quando vem mais para o centro e começa a região do centro, pode subir para 60, 70 mil plantas, tá? Mas se vocês estão aqui em algum... Para não ficar falando, repetindo valor por valor, estado por estado, se a região de vocês segue o que está aqui para a região de vocês, tá? Meio de plantio. E todas as áreas de alto investimento, tá? Isso é importante eu falar também. É aquilo que o pessoal trouxe agora há pouco aqui. O Sena, ele tem essa questão de responder, performar um pouco melhor nessas situações de alto investimento, tá? Mas, com relação a meio de plantio, então, Paraná, Sudoeste, Oeste e Nordeste de Minas e São Paulo, não posiciona, ok? E no fechamento, apenas em MT Oeste, tá? Mesma coisa, mesmo ponto de atenção de abertura aqui, é por conta de diplódia, tá? Atenção posicionar nessas áreas aqui. Ok? Posso avançar para o próximo híbrido? Alguém tem alguma dúvida? Pode seguir, André. Então, tá. O Nobre, né? O Nobre, então, VIP3, ele é um dos novos, né? Materiais ali. Está passando por diversos testes, então os dados deles estão enriquecendo muito. Mas o que eu tenho para trazer aqui, então, de posicionamento do Nobre, tá? Depois eu vou tentar passar um videozinho aqui dele aqui na nossa unidade de pesquisa, para vocês verem a questão de sanidade do material. E ele está pós-florescimento aqui. Mas vamos lá. A pressão de espiga dele, em geral, é baixa, tem um ótimo potencial produtivo, responde bem ao manejo, então tem uma boa adaptabilidade, excelente sanidade foliar, tá? Ótimo stay green aqui, ó. As espigas dele estão secando e o material está verde ainda. É uma arquitetura foliar mais moderna, né? Excelente qualidade de come raiz. Como ele tem essa qualidade de stay green e qualidade de come e raiz, ele pode ficar para uma colheita um pouco mais tardia, porque ele não cai, né? Mas cuidado também, né? Esse um pouco mais tardio, não é que pode abandonar no campo e aí o material vai ficar em pé, não. Então, ele ficar acompanhando a lavoura, ele tolera uma colheita um pouco mais tardia. Tem um excelente empalhamento, tá? E o posicionamento eu já vou falar mais específico dele, mas focar em áreas de alto investimento na abertura e no meio do plantio. Pontos de atenção do Nobre ele é moderadamente suscetível à cercóspora e à estria bacteriana. A estria bacteriana, ela é uma doença mais presente no sul do país, tá? Eu sei que está tendo, para quem está nas regiões sul aí, é possível que esteja aparecendo a questão da estria bacteriana, então ficar atento nessas essas áreas que têm um histórico de estria bacteriana, ok? E a cercóspora é áreas de alta altitude, essas áreas com alta altitude, quando aqui do Cerrado também começa a ter mais pressão por cercóspora. Pode ser posicionado? Pode, mas aí tem que ter aquele cuidado de fazer a aplicação, né, preventiva, para controle, no caso da cercóspora, tá? A estria bacteriana, ela não tem algum produto, até o momento não existe um produto no mercado para manejo da estria bacteriana. A estria bacteriana não posiciona, tá? Cercóspora, manejo preventivo com fungicidas, ok? E a estria evita essas áreas, posicionar o Nobre nessas condições. Safra, tá? Posicionamento do Nobre. Na abertura, em geral, pode ser posicionado nessas regiões, com população aqui de 65 a 75 mil. Sul de Minas, né? Goiás, Triângulo Mineiro, pode realmente subir a população ideal, demonstrou para 70, 80 mil plantas. Pontos de atenção no PA Leste e
no leste do Maranhão também, ok? Alguma dúvida com relação ao Nobre nesse posicionamento? Nada com relação ao MT? Aqui eu estou falando de safra, tá? MT é safrinha. Ah, não, beleza. Tá? É Tá. safra que eu estou falando. Tá. Mas, assim, no geral, tá? Cerrado baixo, MT é cerrado baixo, tá? O Nobre não performa tão adequado assim. Eu sugiro posicionar mais o Coronel no cerrado baixo, fica mais atento nesse sentido, ok? Mas já mostro aqui como que ficou a opção de safrinha dele. Mas na safra, então, esse posicionamento de abertura e meio, tá? Só ele não deve se tomar mais cuidado quando vai do meio para o fechamento do material, mas lembra que o Sena 1 e o Coronel, eu falava, atenção às áreas de pitching, evita posicionar. No caso do Nobre, ele tem a alta tolerância ao pitching. Então, esse é um dos diferenciais desse material, tá? Ele tem alta tolerância a pitching, então ele pode ser posicionado nessas áreas que têm um histórico e de alta pressão de pitching nessas lavouras, ok? E também... O que vem causar essa preocupação no fechamento, o uso dele? O fechamento é mais a questão potencial produtivo mesmo, tá? Não é porque tem alguma doença, alguma coisa assim nesse sentido. É por conta mesmo de época, tá? O material eles têm uma gama de adaptação em média por regiões, né? Vai depender de como as condições ambientais daquela região. E no fechamento, nos nossos dados do Nobre, já por potencial produtivo, a gente tem outras opções que seriam mais interessantes posicionar no fechamento, ok? É questão de potencial produtivo mesmo em geral, não é porque tenha alguma doença, não, lá vai ter alguma doença ou algum fator assim para ser posicionado, senão eu ia falar aqui especificamente igual que eu estou fazendo, tá? Que é no caso de Cláudia ou do Pitchum, mas esse é uma questão de potencial da cultivar, até o momento que a gente tem de dados, para essas épocas de plantio, ok? Há mais alguma dúvida? Posso partir para a safrinha? Eu vou perguntar, ele tem mais material americano em relação a outros dois? A genética dele? A genética eu não posso comentar, tá? A genética é segredo da empresa, então eu te garanto que nós trabalhamos, sim, com o nosso banco de germoplasma com materiais temperados, ok? A genética dele é nova, sim, mas eu não posso dar informação sigilosa da empresa, tá? Questão de falar de genética do material e tudo mais, não, não, não é permitido que a gente comente, tá bom? Mas sim, é genética nova, é material novo, tá? Não posso comentar muito não nesse sentido, tá bom? Mas garanto que é genética nova, sim. Mais alguma dúvida? Bom, vou passar aqui para a safrinha então, tá? Seguindo, ó, já vou ir para a pergunta, né, que alguém perguntou. E o MT? Então, aqui, ó, MT. Posicionamento do MT, não temos aqui na 163, né, não sei se a pergunta era mais específica para 163, mas mais ao sul do MT e na região do Vale, na abertura ele pode ser posicionado, tá? Mas ainda assim, se tiver a tendência é, por exemplo, eu ficaria mais com a opção do Coronel, tá? Entre esses dois no MT. Então, o Nobre, a gente está fazendo estudos, mas ao que tudo indica, para cerrado baixo, tem que ficar mais atento, temos opções que talvez possam ser mais interessantes, tá? Mas ele pode ser, não é vermelho aqui que não pode. Aqui o que está em vermelho é no meio a fechamento, ok, não recomendamos. A abertura vai sim ter um alto potencial. Se tiver, por exemplo, se fosse no caso, essa área aqui eu tenho abertura, mas ela tem histórico de pitching. Não, então entra aqui com o Nobre, tá? Ele vai performar muito bem, sim. Mas são pontos onde tem que ter uma atenção um pouco maior nesse sentido, tá? Safrinha do Nobre, só falando então agora de locais que está tranquilo, Paraná, Sudeste, Oeste,
São Paulo, Minas e Mato Grosso do Sul e Goiás alto, tá? É mais um pouco com relação a temperaturas. Mantém a mesma linha para o meio de plantio, da janela de plantio, para esses locais, e no fechamento, recomendado é só no Paraná Oeste e Norte, tá? Então, tá aí também com ponto de atenção, mas a população ideal fica em torno de 50, 60 mil. Deixa eu ver aqui se eu consigo passar para vocês o vídeo do Nobre, aqui na cidade de Santa Helena de Goiás, um campinho dele aqui, deixa eu só ver se eu consigo, como eu estava sem luz, eu não conseguia passar para o meu dispositivo, deixa eu ver se eu consigo fazer o download aqui para mostrar para vocês. Enquanto eu estou mexendo aqui, se alguém tiver alguma dúvida, nós temos aí 10 minutinhos para tirar dúvidas, fiquem à vontade. Uma pergunta que foi feita para mim na semana passada, a respeito da aplicação de glufosinato, tá? Não está sendo recomendado nesse momento, ok? Assim que o pessoal, né, imagino, não sei como é a linha de comunicação aqui, Andressa, mas nesse momento não está sendo recomendado, tá? E se houver alguma mudança, o pessoal vai passar para vocês. De novo, né, eu tive que buscar essa informação para trazer, eu não vou conseguir trazer muitos detalhes assim nesse sentido, tá? Mas no momento, não. Glufosinato não está sendo recomendado a aplicação, tá bom? Bom dia, André. Manuel, tudo Opa, bom? tudo bem? Só uma pergunta rápida. O Nobre, o que você me diz ele para silagem? Que eu tenho até um campo que já está, daqui uns 20 dias a gente vai estar cortando para silagem aqui, né? O que você tem para dizer do Nobre para silagem? Eu não vou te dizer nada, vou te mostrar o vídeo aqui que vocês vão ver. Qual região? Desculpa, só brincadeira, tá? Mas qual a região primeiro? Ali é a região de Astorga, ali, próximo a Arapongas, aqui é Londrina, Maringá, aqui nessa região aqui. Sim, recomendo sim, tá? Testar esse material por profissionais para silagem. Não sei qual que é o tipo, é linhagem de planta inteira? É silagem de planta inteira? É silagem de planta inteira. Até a gente vai estar fazendo um Planta evento inteira? agora, vai ser no final de dezembro ou no começo de janeiro ali. A gente já vai fazer um evento antes dele estar cortando, entendeu? Até pedir pro pessoal da Uniproduce aí, do responsável, aí, mandar uns brindes para nós tá indicando. Com a Andressa, ó. Eu tô só observando. Brincadeira, Manuel. Pessoal, tá dando para ver o meu videozinho aqui? Sim, tá dando para ver. Tá? A imagem, sim. Então tá, ó, vou dar um play aqui, ó, rapidinho. Olha vou pausar. A sanidade foliar, então, numa matéria seca desse material, olha o tamanho das espigas, tudo, tá? Então, por isso que eu recomendo sim, tá? Fazer esse material para silagem, vai ter uma boa produção de massa. Então, é um dos pontos aqui, ó, esse verde do bacheiro da planta e tudo mais. Aqui já estou chegando ao finalzinho da área, mas eu lembrei ontem estava avaliando os campos, e aí quando eu passei por ele, eu lembrei, vou fazer um vídeo para mostrar para o pessoal amanhã. Então, esse vídeo é de ontem, aqui da unidade, então, material muito bonito, boa sanidade, tá? Então, vale a pena ser explorado, sim, tá bom? Lembrando, é que aqui eu não tenho a comparação, tá, pessoal? Mas, bipolares. O que eu estava avaliando ontem no campo? Bipolares. Os campos estavam aqui completamente tomados de bipolares. Isso é desejado, tá? Porque a gente trabalha com melhoramento, a gente quer escolher os melhores. Esse campo aqui está ao lado de uma parcela de planta completamente tomada de bipolares. Eu quero ver alguém achar uma bipolares aqui no vídeo. Então, esse vídeo aqui, ó, do material. Excelente sanidade foliar. Então, ali, acho que responde, né, a sua pergunta para silagem também, tá? Cuidado, a região que você falou é Astorga, é Paraná, né? Então, atenção só à estria bacteriana, tá? Não é recomendado áreas com estria bacteriana. Bom dia, André César, aqui de Santa Catarina. Opa, tudo bem? Tudo bom, André. André, assim, a questão do posicionamento do Nobre aqui para a nossa região meio oeste Santa Catarina e a questão da silagem, até então, a instrução que nós tínhamos é que ele era um material mais fibroso. O que você tem a dizer sobre isso aí? Tá. Dados bromatológicos, eu não tenho acesso aqui agora para comentar sobre isso. Então, eu entendo que para a silagem realmente tem que ficar atento
Eu posso pesquisar, buscar agora os dados climatológicos é terceirizado que a gente faz. Eu não tenho acesso agora aos materiais. A gente tem, eu sei, como o Nobre ele é mais novo, né? Eu sei do Silo Bom e do Coronel, né? Então, eles já seriam dados climatológicos mais adequados para a silagem, tá? André, com E a relação ao questão enfesamento, Do Nobre, alta tolerância em enfesamento, excelente tolerância em enfesamento. Essa área aqui também é a área com pressão de cigarrinha, tá? Então, também, se vocês verem alguma planta enfesada aqui do vídeo, tá aparecendo na minha tela do vídeo, né? Então, excelente tolerância em enfesamento, sim. O Nobre, ele tem uma excelente tolerância em enfesamento. E a questão da indicação dele aqui para o sul, hein? Santa Catarina, Safra ou norte, safrim? normal, Paraná. Safra ou safrim? Uhum. Tá, ok, obrigado. Não, é uma pergunta. Você quer saber para safra ou para safrinha? Ah, não, aqui nós é safra, safrinha aqui não... É só pra... Posicionamento dele, do Nobre, eu vou apresentar novamente aqui a janela, tá? Porque às vezes não deu tempo de vocês anotarem. Aqui, ó, safra, tá? Santa Catarina, Tá abertura e meio, junto. Nobre, tá? Tá junto com o Rio Grande do Sul e Paraná ali, né? Isso, ó, Santa Sim, tá Catarina, Rio ok. Grande do Sul e Paraná. Uhum, obrigado. 75 mil plantas na abertura, meio também. Fechamento, 60, 70 mil. Ponto de atenção só por questão de potencial produtivo no fechamento. Tinha alguém que tinha feito mais alguma pergunta de alguma região? Bom, então, o Nobre, só vou repetir para mim, eu não fiquei em dúvida. O Nobre em relação aos demais, para me recomendar em altitude de 900 metros acima. E isso, ele performa melhor nessas áreas de altas altitudes, tá? Por isso que quando a gente começa a chegar aqui já áreas do Cerrado Baixo, a gente está percebendo que o potencial produtivo do híbrido tem apresentado alguma mudança. Aí quando você vai para as regiões que já tem uma altitude maior, mais altas, né? Ele entra aqui, ele pode ser posicionado, né, com mais segurança. Ótimo, obrigado. Em relação ao Nobre, na região aqui de Assis, no estado de São Paulo, divisa com o norte do Paraná, o que você me diz sobre ele no Safrinha? Eu não conheço a região assim. A região é baixa, a região é baixa um pouquinho. É mais baixo um pouquinho, porque aqui eu tenho a recomendação dele, né, dos dados que a gente agrupou, que ele pode ser plantado de abertura e meio, com segurança, né, só no fechamento aí que ele começa a um ponto de atenção para posicionar o Nobre. Tá recomendado posicionar sim, tá? A gente tem aqui com segurança que ele pode ser posicionado sim na sua região. Então, não sei se a tua pergunta é assim, não, eu posso plantar ou não posso? Pode. A resposta é essa, pode, tá? Não, tá jóia, então, obrigado. Beleza, pessoal? Tem mais alguma dúvida, alguma coisa? Pode seguir, André, bem tranquilo. Não, era isso mesmo, pessoal. O videozinho era a última coisa que eu queria mostrar para vocês, né, que a gente fez ontem do material. E não sei como é que tá o horário, né, mas gostaria de agradecer a vocês pela atenção, tudo. Espero ter contribuído aqui. André, eu tenho uma pergunta então, André. Claro. Juarez aqui de Goiás, gerente regional. Eu estou abrindo ali a região entre Porongatu e Grupi. Ali é uma região bastante baixa, em torno de 290 até 310, 320. É o que acontece ali. Como que é o comportamento dos nossos híbridos em regiões assim, igualzinho lá, que é muito baixa, muito quente, né? Embora chova muito, mas a chuva é mais concentrada. Você tem indicação e resultado? Coronel. Região mais baixa, então aqui do Cerrado, a melhor opção que você tem aqui nessas três é o Coronel, tá? Que pode ser posicionado. Então, se você quiser, eu volto aqui no slide do Coronel, é para Safrinha, né? Safrinha. Isso.
55, 65 mil plantas, abertura em meio, e no fechamento também, seguramente aí, Goiás baixo, tá? 50, 60 mil plantas. Não recomendo, por conta da altitude, o Sena 1, ele pode entrar, tá? Mas ele vai até o meio, no máximo. Então, também vai ter um bom resultado, mas por você me falar já se vai uma área um pouco mais desafiadora, pelas características que você me falou, o Coronel ele é mais estável, mais segurança, eu acho, nesse sentido, tá? Mas o Senna também pode ser posicionado tanto na abertura quanto no meio. Mas pelas características que você me falou das regiões, eu sugiro mais o Coronel. Ok, muito obrigado. O André, acho que você não falou aí a relação ao peso do grão em 1.000 sementes, né? É uma pergunta. E número de fileiras, espiga, há uma diferença entre os dois? Do Nobre, né? Mas eu vou ficar devendo esse dado agora, tá? Assim que eu conseguir, ele posso passar para vocês. Eu não tenho acesso a ele ainda. Esse dado agora, tá? De cabeça eu não consigo te falar. Mas aquele campo ali, inclusive, tá? Que ele tá lá, que a gente está coletando esses dados aí. Estamos esperando ele finalizar. Ele tem mais linhas na espiga? Sim. Se falar número de fileiras, tá? Não, a espiga dele é mais comprida. Mais comprida, tá? Me referia mais comprida. Número de grãos por fileira. Beleza, pessoal? Como é que tá o horário aí, Andressa? A gente acabou de chegar às 9 horas. Opa! Sem queda de energia. Tá, que ótimo, mas eu estou disponível aqui, tá? Tem mais alguma dúvida? Alguém quer? Pessoal, agora é a hora de vocês tirarem todas as suas dúvidas, então aproveitem que o André está disponível e utilizem. De qualquer maneira, André, eu vou disponibilizar o teu contato, já mandei para o Juarez e vou disponibilizar para os nossos demais regionais. Aí, se os consultores tiverem alguma dúvida, podem entrar em contato com os regionais, que eles vão ter o contato do André. Aí eles conseguem fazer esse contato e tirar essas dúvidas e esses posicionamentos necessários. Pode ser assim, André? Pode sim. Estamos à disposição para ajudar no que for necessário. Perfeito, então. Muito obrigada, André, pela sua disponibilidade nessas 2 aulas, por estar presente aqui com a gente, trazer tanto conhecimento para a nossa equipe. Acredito que tenha sido construtivo para todo mundo, com toda certeza todos vão utilizar isso no campo, essas informações, e nos encontramos em uma próxima oportunidade. Obrigado, Andressa. Obrigado, pessoal. Uma satisfação poder estar aqui conversando com vocês. Desejo sucesso aí para todo mundo, tá?